Olá, queridos irmãos, que bênção ter os irmãos mais uma vez aqui. Quem está falando aqui é o pregador João Antônio. Eu tenho uma mensagem nova para você. Eu quero te ajudar na caminhada com Deus e por isso eu posto vídeos aqui no canal de segunda e sexta-feira, 7 horas da manhã e 7 horas da noite. Então, assim que você se inscrever no canal e ativar todas as notificações, você receberá uma notificação no seu celular todas as vezes que eu colocar as mensagens. Eu posto mensagens de segunda e sexta-feira, 7 horas da manhã e 7 horas da noite. Então, fique ligado nas mensagens. Se gostou, deixe seu like e compartilhe essa mensagem. Muito obrigado e vamos começar então a mensagem de hoje. Meu irmão e minha irmã, você conhece aquela pessoa que faz as coisas, mas não pensa nas consequências dos seus atos? Hoje em dia existem muitas pessoas assim. Muitas pessoas são assim, fazem tudo e quando vêm as consequências, quando vem o resultado daquilo que elas plantaram, elas se revoltam com tudo. E até com Deus elas se revoltam, achando que Deus é ruim, que Deus permitiu que ela sofresse consequências ruins dos seus atos. Mas na verdade ela que plantou esses atos, ela semeou esses atos, então ela colheu as consequências desses atos. Nós temos as consequências humanas e as consequências espirituais. A humana é aquela que nós fazemos aqui. Se fizermos o bem às pessoas, nós receberemos o bem delas. Mas se fizermos o mal, receberemos o mal. A espiritual, você se sente a pior pessoa do mundo. Você fica com um vazio no coração e um sentimento de abandono do Senhor. Mas na verdade somos nós que pecamos contra Deus. E somos nós que nos afastamos dele. Somos nós que transgredimos a aliança que nós temos com ele. Mas nós podemos receber o perdão de nossos pecados e assim voltar à nossa nova vida. Davi é um bom exemplo disso. Depois que Davi adulterou, Batseba concebeu e teve um filho. Então o Senhor mandou Natã repreender Davi e dizer para ele que ele estava errado. Então Natã, amando do Senhor, disse que a espada, ou seja, a morte, nunca se apartaria da casa de Davi. E também disse que o menino morreria. Veja esse diálogo detalhado em 2 Samuel capítulo 12, o versículo 9 em diante. Vamos ver então o que está escrito. Por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? Você matou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Hitita para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, um menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Amém, meus irmãos. Essa história nos ilustra bem o que é as consequências, o que são as consequências dos nossos atos. Davi, ele colheu as consequências que ele havia feito. Deus não o livrou das consequências dos seus atos. É claro, Deus o livrou também das consequências de morte, porque o adultério é um pecado que, de acordo com a lei de Moisés, a pessoa deve morrer. Então, Deus o livrou sim das consequências do crime que ele havia cometido em questão jurídica. Porque Deus tinha mais planos para Davi, e porque Davi reconheceu o seu pecado, Deus o livrou de um pouco das suas consequências. Mas não livrou do resultado das consequências humanas.
ele adulterou e pecou contra Deus. Então ele colheu a semente do seu adultério. O filho que ele tinha, que lhe nasceu, morreu. E também, depois que ele cometeu esse pecado, aconteceu uma série de desastres na casa de Davi. Sua filha foi estuprada pelo seu próprio filho. Um de seus filhos, Absalão, se rebelou contra ele, a ponto de tentar fazer de tudo para destruir o seu pai. E muitas outras coisas e desgraças aconteceram com Davi. Mas isso só aconteceu porque ele cometeu esse pecado. A vida de Davi estava a mil maravilhas. Então, ele colheu as consequências dos seus atos. E depois disso, grandes desgraças e grandes maleficências aconteceram na casa e na família de Davi. Mas eu quero que você perceba que Deus perdoou o pecado de Davi, mas não os livrou dos seus erros. Isso aconteceu também com um ladrão na cruz, você se lembra? Havia 2 ladrões do lado de Jesus na cruz. Então um deles disse que se Jesus era mesmo Cristo, devia salvar também a ele mesmo e a eles, os ladrões. Mas um deles, o outro, disse que Jesus não merecia estar ali. Eles sim mereciam, porque eles haviam cometido pecados. Estavam pagando pelos seus erros. Então ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse que hoje mesmo estarias com ele no paraíso. Mas perceba que Jesus o salvou e perdoou seus pecados, mas não o livrou da cruz. Jesus não o livrou das consequências dos seus atos passados. Ele não livrou a ele daquela punição de morte pelos seus erros. Jesus perdoou o pecado, mas não livrou ele das suas consequências. Muitas vezes você e eu vamos cometer pecados contra Deus e nós receberemos as consequências mundanas e também as consequências espirituais. Mas muitas vezes Deus pode nos livrar das consequências, como fez com Davi. Mas muitas vezes também Ele pode não nos livrar das nossas consequências, como fez com o ladrão na cruz. Mas lembre-se, nós colhemos aquilo que plantamos. Jesus disse que a boa árvore dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos. E qual árvore você está sendo? Qual árvore eu estou sendo? Qual árvore nós estamos sendo? E para terminar, meus irmãos, eu quero ler um texto que se encontra em Gálatas capítulo 6, o versículo 7 e 8. Leia comigo o que está escrito. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, porque o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Então, meus irmãos, com isso, com essa palavra, eu quero orar com você. Feche seus olhos e derrame sobre o altar do Senhor todos os seus erros. O Senhor, Ele pode sim te livrar das consequências. Não é errado pedir isso a Deus, mas nós devemos lembrar que Ele vai decidir isso. Ele pode nos fazer como Davi e nos livrar da pena de morte, ou de uma das consequências dos nossos pecados, como fez com Davi, e o livrou da morte e do crime que ele havia cometido. Mas também Ele pode fazer conosco como o ladrão na cruz, e nos deixar sofrer as consequências para o nosso próprio bem, para que quando nós nos depararmos com uma situação parecida, nós possamos agir da maneira correta. Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, e por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Ó Deus, eu louvo a Ti, Pai, porque muitas vezes, meu Pai, nós fazemos coisas erradas a Ti, meu Deus, e mesmo assim o Senhor nos derrama perdão, o Senhor nos derrama o Seu poder na nossa vida, a Sua glória, a Sua luz raia sobre nós, Senhor. Ó meu Deus, obrigado, meu Pai, pelos meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem.
tantos deles, meu Deus, estão sofrendo as consequências dos seus atos. Mas, Senhor, derrama sua mão de poder e faz, Senhor, com que essa pessoa possa perceber que ela só está passando por isso por conta dos seus atos. E se for da sua vontade, meu Deus, livre, Senhor, das suas consequências. Livre das consequências, meu Deus, a vida dessa pessoa, se assim for da sua vontade, meu Pai. Mas se for da sua vontade também, faça com que ela consiga perceber que essas consequências, meu Pai, são por conta dos seus erros. E que ela possa agir melhor a partir do momento em que ela perceba. A partir do momento em que ela perceber que ela só está passando por isso por conta das consequências dos atos errados que ela cometeu. Então, Senhor, derrama sua mão de poder e faça sua vontade na nossa vida. Eu te agradeço por isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Eu sou o pregador João Antônio e essa foi mais uma mensagem da Palavra de Deus. Eu peço que você se inscreva no meu canal, clicando no botão abaixo inscrever-se e ativando a notificação e compartilhando essa mensagem. Muito obrigado. Se gostou dessa mensagem, deixe seu like e eu te agradeço muito. E eu te espero no próximo vídeo do canal. Até mais. Deus abençoe.